a gente não está familiarizado. Mas o Senhor começa a preparar circunstâncias, na verdade, para forjar o nosso caráter para outros lugares, outros patamares. Você ora por lugares, pessoas, negócios, igreja, relacionamentos, e Deus está inclinado a nos abençoar. Mas muitas vezes, preste atenção nisso, queridos. Eu estou muito rápida, que nem a Priscila falou? Não? É que eu estou com um tempo meio curto e tenho que orar ainda. Eu estou sem relógio também. Mas muitas vezes, preste atenção nisso, você vive de uma maneira inferior àquilo que você se julga pronta para receber. Você se vê, você quer viver as bênçãos do Senhor, mas você vive de uma maneira como se você não fosse merecedora de receber, achando que isso é humildade. Vive um estilo de vida inferior ao que você ora e julga estar pronta para receber, então a conta não fecha. Porque pede, mas vive como se não fosse merecedora daquilo que pede, isso não é humildade. Aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos um teto de bronze, né? A Priscila falou. Um céu de bronze, de idolatria, que removeu o Senhor Jesus do centro e colocou o homem na sua autossuficiência, servindo a si mesmo, tendo orgulho dos seus próprios feitos, tendo orgulho de ser um bastardo, que é um órfão. Porque quem é gaúcho aqui, queridos? Nós não nos orgulhamos. Eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, desde os 8 anos, então eu sou gaúcha, apesar de ter nascido em Natal. Nós nos orgulhamos de sermos chamados gaúchos. Estou certa? Estou errada? Não é verdade? Só que vimos aqui que a palavra gaúcho significa lamento de um filho sem pai. A nossa descendência, a nossa geração começou, como falou a Priscila, com índias sendo estupradas por europeus, homens brancos que vinham aqui e largavam essas mulheres depois de abusá-las. E ali começou um povo. E esses filhos foram criados debaixo de abandono, de orfandade, de bastardia, de autossuficiência, tiveram que se bastar. Por quê? Quem que se basta? Quem não tem ninguém por si. Mas nós temos um Pai e um Deus que é por nós. Mas nós herdamos isso, queridas, culturalmente e espiritualmente. Nós herdamos este espírito de autossuficiência e de bastardia. A palavra fala em vários momentos, e eu não tenho tempo aqui de citar. Mas você lembra de um personagem chamado Jessé, filho de Gileade, que era filho de uma prostituta? O seu pai, Gileade, não o protegeu dentro da sua casa e os irmãos o mandaram embora porque ele não era filho da mesma mãe. Ele era filho de uma prostituta. Jefté. Eu falei antes de Jessé, eu confundi a história. Obrigado, querido. Jefté se tornou um líder de bastardos, um líder de marginais, um líder de homens autossuficientes. Nós gostamos de não depender de ninguém, de não precisar contar com o outro. Gostamos de estar no controle, de que tudo dependa de nós, de ditar as regras, de ditar as normas, de estar à frente, não à toa, estamos à frente dos nossos lares, ditando as normas e as regras. Fazendo do nosso jeito. E essa herança, queridos, ela veio para os nossos lares, para as nossas empresas, para as nossas igrejas, para a nossa personalidade. Nós temos orgulho de dizer que somos gaúchos, sem saber que a palavra significa lamento de filhos sem pai. Órfãos, temos orgulho de dizer que somos órfãos. Tem várias origens essa palavra, eu não vou entrar aqui. O Senhor pode vir aqui no Rio Grande do Sul e derrotar e derrubar os principados e as potestades, as enfermidades e os medos, e consertar tudo e fazer tudo sozinho? Ele pode, mas esse não é o plano desde o início, nunca foi o plano. O plano sempre foi Adão governe, zele, domine, a coparticipação do homem.
O plano é eu e você assumirmos o nosso lugar de governo, conquistarmos aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Não é esse espírito que está em nós? De amor, de poder e de equilíbrio? Eu falei que é preciso desromantizar a vida. Por quê? Porque a vida abençoada, queridos, ela precisa ser conquistada. Ela não cai no nosso colo. A vida abençoada, as finanças abençoadas, a saúde abençoada, a família abençoada, a igreja abençoada, não cai no colo. É preciso conquistar. Havia um Jordão para o povo passar, e precisava atravessar uma dificuldade, precisava descer do orgulho. Jordão significa descer, precisava sair do seu orgulho, descer, atravessar o rio, e para entrar numa vida abençoada. Porque aqueles que ficam para trás, aqueles que desistem por medo, eles vêm como as muitas vozes para nos desmotivar. O próprio Moisés, em Deuteronômio 9, ele entra como um desmotivador do povo que iria desfrutar a terra que ele não ia mais. E ele começa a falar, vocês vão entrar naquela terra maravilhosa, mas é cheio de gigante. Os Anaquins, e ninguém dá conta deles. Percebe? Um discurso desmotivacional de um homem de Deus. Quais as vozes você está deixando entrar no seu coração? Moisés continuou, eles são maiores do que vocês, eles são fortes. Os Anaquins, eles são gigantes. Oi, mas eu estou sendo desmotivada por um homem de Deus? Conta não fecha aqui. Sentimento de derrotismo. Queridos, se o Senhor nos chamou até aqui é porque nós somos ungidos para as lutas que nós estamos enfrentando. Eu não sei que luta você está enfrentando, mas o Senhor já ungiu você para vencer. O desejo não é que você se renda à luta, é que você se entregue à luta. É que você avance, que você continue, que você permaneça confiando no Senhor. Porque no versículo 3, o Senhor fala. Aí o Senhor fala, eu virei como um fogo devorador, e eu já determinei e humilharei os teus inimigos. E depois tu irá expulsá-los. E depois você irá crescer e governar, mas eu irei à tua frente, diz o Senhor. Eu destruirei os teus inimigos. Eu irei e subjugarei os gigantes, dos quais você tem medo, disse o Senhor. Então você vá e mande-os embora. O que é subjugar? Significa lançar fora, expulsar aquilo que o Senhor já derrotou para nós. Amém, queridos? Agora eu vou entrar na parte 3. Parte 1, Esther, parte 2, a terra prometida, e a parte 3 que eu quero fazer uma oração, que o Senhor me conduziu. Só que eu fiquei pensando, tem orações que elas não cabem no individual, elas precisam ser feitas em corpo. Tem orações que são tão poderosas que nós precisamos fazer em uma família espiritual. Elas são tão grandes que elas não serão respondidas a indivíduos únicos, elas serão respondidas em corpo. A oração que o Senhor nos ensinou, né? Pai nosso, né? Pai meu, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não é sobre as minhas demandas. Pai, qual é a tua vontade? Fazer na terra assim como é no céu. Eu sou o coparticipante. A palavra diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Tudo está na nossa conta, mas a gente não desfruta de tudo. Talvez porque tem coisas na nossa história, na nossa identidade, na nossa vida, que está entulhando os poços, e o Senhor quer desentulhar nessa manhã. Só que para receber as heranças, queridos, eu preciso entregar o meu Eliabe, a minha aparência, o meu raso, a minha vitimização, talvez, o meu desejo de que continue me vendo com olhar de piedade, a minha autocomiseração, os meus medos, os meus orgulhos e as minhas dores. Porque a glória do Senhor, ela não repousa sobre aqueles que estão compromissados com a sua reputação diante dos homens.
A glória do Senhor repousa para aqueles que entregam tudo. Que entregam tudo. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que modo o Senhor vai fazer. O Senhor diz, não é para você entender, só diga o fraco que é forte. Só diga o fraco que você é forte. Nós estamos sendo chamados para exercer governo no nosso estado, na nossa casa, mas principalmente nas nossas emoções. Em primeiro lugar, primeiro território é nosso e talvez está conquistado pelo inimigo. E o céu não está aqui procurando blogueiros não, querido. Está procurando guerreiros constantes que entreguem com armas. O Senhor não veio aqui para ungir sua zona de conforto, não. O Senhor veio aqui para ungir a sua entrega e a sua obediência. Você foi escolhida para estar aqui. Escolhida não tem opção, escolhida tem chamado. Talvez você veio aqui atrás de gente famosa e Deus mandou Barnabé. Só para dizer que você não está no controle. Mandou Timóteo, mandou Barnabé, e vem Tito depois. E Paulo não vai aparecer. Não, dessa vez não vai vir Paulo. Porque Deus quer falar para você que não é você que está no controle, não. É Ele. Tem o pessoal do louvor aí? O que significa isso, queridos? Andar em entrega. Andar em entrega significa que muitas vezes você vai passar por provas que você não pediu, guerras que você não queria entrar, lutas que você caiu no seu colo e você não tem opção de recuar, você vai enfrentar. Se entregar e ter uma vida de entrega e obediência ao Senhor, muitas vezes é andar caluniado, ridicularizado, moído, rejeitado e zombado. Mas na certeza de que o Senhor está com você. Porque o Senhor só frutifica quem está crescendo. O Senhor não poda terra seca. O Senhor poda quem está dando fruto para que dê ainda mais fruto. Por isso que o Senhor te chamou aqui. Porque você já está frutificando no reino. E Ele não poda quem está seco e morto, mas quem está dando frutos, para que dê mais frutos ainda. Queridos, talvez a sua história não é tão maravilhosa que nem a minha. Mas ame a sua história. Ninguém pode amar a sua história além de você. Tenha compaixão da sua história. Tenha compaixão da sua história, que o caminho será mais leve. O Senhor me disse que existem propósitos aqui ofuscados, existem sonhos, existem alegrias ofuscadas e oprimidas por um histórico ruim. E esse histórico não começou com você. Ele começou com o povo gaúcho, das quais as mulheres eram estupradas, abusadas sexualmente, violentadas na sua intimidade, na sua identidade. E talvez você é uma delas. Assim como eu, uma sobrevivente. E essa manhã eu quero fazer uma oração. Porque talvez esta ferida está te aprisionando em discursos derrotistas. Talvez você está repetindo histórias que não são suas. Que o Senhor não tem para você. Que história você tem contado sobre si mesmo? Que você é uma menina abusada? Hã? Porque, queridas, se o Senhor voltar hoje, você não é encontrada no seu abuso, você é encontrada em Cristo Jesus. Que história nós temos repetido, que discursos que ninguém arranca de nós, de autocomiseração, de dor. A história mais importante é o que Deus conta sobre as nossas vidas. Não tem como mudar de estação e levar uma identidade cheia de dores, queridos. Não tem como governar uma cidade, uma casa, um corpo, com coisas para redimir. O passado não se muda, se expia em Cristo. Talvez aconteceram coisas na sua vida que não tem como mudar. Talvez foi um pai que errou com você, foi uma mãe que falhou,
foi um tio, foi um padrasto. Não tem como mudar. Tem como expiar. Tem como derramar o sangue do Senhor Jesus sobre o pecado dos outros contra a nossa vida. E é o que nós vamos fazer agora. Nunca vai caber todo mundo aqui, não? Fique em pé, querida. Pode ir. Esse momento eu não gostaria que fosse para a internet.